Hoje eu vou falar sobre um acidente de trabalho típico. Eu vou te contar a história do Geraldo, um motorista carreteiro que normalmente precisava subir na carreta do caminhão para organizar a carga, conduzir o caminhão até o destino e depois fazer o descarregamento do caminhão. Eu vou te explicar como foi o acidente e quais os direitos trabalhistas do Geraldo. Se você precisa saber desse tipo de informação, curta o meu canal, ative o sininho da notificação, que você vai ficar por dentro de todos os seus direitos como trabalhador. O Geraldo tem 36 anos, estava fazendo um carregamento de rotina do caminhão e ao levantar uma caixa pesada em cima da carreta, perdeu o equilíbrio e infelizmente caiu do caminhão. Consequentemente, lesionou sua coluna gravemente, precisou passar por uma cirurgia de artrodese com colocação de pinos, parafusos, sem esquecer das muitas sessões de fisioterapia que ele teve que fazer. Esse é um caso muito comum de acidente de trabalho típico, trabalhando. Nesse caso, houve a responsabilidade do empregador. Primeiro, por se tratar de uma atividade de risco e segundo, por exigir do trabalhador a carga e o descarregamento do caminhão sem qualquer treinamento. Por esse motivo, o Geraldo tentou levantar uma caixa pesada de forma insegura e ao se desequilibrar em cima da carreta, acidentou-se gravemente, lesionando sua coluna. E mesmo Geraldo, passando por inúmeros tratamentos, sessões de fisioterapia, nunca foi capaz de recuperar totalmente os movimentos desse acidente, os movimentos da sua coluna. Atualmente, o Geraldo está proibido de carregar peso e de permanecer longas horas sentado. Ele sente muita dor, ficou impossibilitado de conduzir caminhões de grande porte, não pode mais manipular cargas mais pesadas ou até conduzir veículo por distâncias longas. E o que ele consegue fazer hoje por conta dessa limitação são pequenos carretos, com caminhão de pequeno porte, por ser uma tarefa que ainda se encaixa nas suas limitações. Vejam, essa é uma história. Ele sofreu um acidente de trabalho, fez uma cirurgia na coluna, ficou com uma sequela, não consegue mais fazer a mesma função de antes, teve que se adaptar ao mercado de trabalho e com certeza teve uma redução da sua remuneração, porque ele não pode mais ser um motorista carreteiro, não consegue mais manter a sua remuneração e isso é uma situação muito comum. Agora eu vou te explicar o que pode ser feito no caso do Geraldo. Ele contratou um advogado especialista em acidente de trabalho, moveu uma ação trabalhista contra o seu empregador e quais foram as conquistas dele no processo. Vou te falar uma por uma. Ele recebeu uma indenização por danos morais, pelo estresse, pela dor, pela angústia que ele sofreu, porque ele inclusive por muito pouco não perdeu o movimento das pernas. Recebeu também uma indenização por danos estéticos, pois ele ficou com muitas cicatrizes irreversíveis e aparentes nas costas, que prejudicam muito a sua aparência física. Ele recebeu ainda o reembolso de todos os gastos que ele teve com medicamentos, sessões de fisioterapia e tudo mais que ele precisou gastar para sua recuperação, ainda que parcial. Como ele ficou 2 meses no limbo, sem receber do INSS e sem receber do seu patrão, o advogado especialista que o Geraldo contratou também conseguiu com que ele recebesse salários desse período, esses 2 meses de salário. E como ele foi demitido em seguida, após a alta do INSS, ele ainda recebeu uma indenização de 12 meses pela estabilidade e conseguiu levantar o fundo de garantia que a empresa teria que depositar nesse período de afastamento aí do acidente. Em razão da sequela definitiva que o Geraldo ficou, que ele não conseguiu mais ser motorista carreteiro, a perícia médica lá do juiz calculou em 50% e o Geraldo passou a receber uma pensão mensal vitalícia para a vida toda, no valor de 50% do seu salário, até a idade em que completaria 76 anos. Ele recebeu uma indenização de R$720 mil. Esses direitos todos foram pagos pela ABC Transportes Limitada. E nem falamos aqui dos direitos do Geraldo lá no INSS, que vai ser tema para um próximo vídeo.
Apesar do Geraldo ser um personagem fictício, a história que contei retrata um cenário comum, infelizmente muito comum, de acidente de trabalho decorrente da falta de treinamento pelo empregador e um exemplo de sucesso na demanda trabalhista com a atuação de um advogado especialista em acidentes de trabalho. Com certeza, o Geraldo conseguiu alta performance nesse processo porque ele contratou um advogado especialista que está acostumado, que atua diariamente nessas demandas e que tem uma expertise nas provas para conseguir o melhor resultado para o processo. Agora, se você precisa saber mais sobre esse tema, ative o sininho da notificação, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com todos que você acha que precisam saber dessas informações que eu falei aqui.